A partir de agora está no ar Agro e Prosa Podcast, o seu podcast do agronegócio. Oferecimento Precisão Aeroagrícola. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. O produtor rural tem que tomar decisões todos os dias, né? E nem sempre é fácil. Imagina você acordar sem saber se naquele dia chove ou não. Às vezes a previsão do tempo fala que chove, mas no meio do caminho a chuva toma outro rumo e as coisas não acontecem. Às vezes chove no seu vizinho, mas não chove na sua fazenda. Saber o momento certo de plantar é algo misterioso, é algo que o produtor rural busca todos os dias. E quando chove e ele planta e depois para de chover? E quando ele tem que fazer replantio? Você sabe o que significa replantio? Nós vamos falar sobre esse assunto agora. Eu vou conversar com um especialista, Henrique Antônio de Moraes, é engenheiro agrônomo raiz, daqueles que põem a botina na terra, não tem problema de sujar a botina não. O homem viaja em torno de 12 mil quilômetros por mês, é pesquisador da Teste Agro, trabalha no Brasil inteiro e vamos falar sobre risco de replantio e estratégias de mitigação de perdas. Senti falta do seu chapéu. Estamos à sombra. Rapaz, você tá bom? Graças a Deus, tudo bem. Por que você não mudou para o Mato Grosso? Você fica mais no Mato Grosso que em Goiás? E a chance seria maior hoje para o Tocantins ou Luiz Eduardo. Ah, sério mesmo? É a dinâmica do nosso trabalho. Às vezes tem um determinado volume que exige mais a empresa que nos contratam coloca uma determinada região, então você atua mais naquela região durante aquele período. Atualmente, aquilo que nós temos em mãos e aquilo que nós nos propusemos a realizar para as próximas 2 safras, a demanda maior está para o Tocantins e Bahia. E o norte de Goiás, que hoje tem uma demanda enorme ainda. Você tem um centro de pesquisa aqui em Rio Verde. Aqui em Rio Verde. Aí você tem outros centros em outros lugares? Como é que funciona isso? Já pensamos em fazer dessa forma. No contexto atual e um pouquinho de dificuldade de conseguir profissionais, hoje está sendo melhor recontratar terceirizar o trabalho com outros pesquisadores, outros colegas de trabalho. Entendi. E você fica numa coordenação dessas ações, fazendo aquelas visitações, fazendo uma ou outra avaliação e ajudando o colega daquela estação experimental. Entendi. E por que você tem que viajar 12 mil quilômetros por mês? Cara, é muita coisa. A mulher das crianças está em Rio Verde. Não, mas acaba sendo, Divino, salvo alguns períodos da minha vida, que nem quando eu estava até mesmo quando eu fui gerente de uma família gato, por exemplo. Com fazenda em Ipiranga do Norte, ainda abrindo, e a principal em Itiquira. Era 900 quilômetros. Então, acabava que sempre tive um pouco dessas idas e vindas. Quando eu estava trabalhando em multinacional, e por um bom período eu era o único solteiro da turma, ou o mais novo, recém-casado. Então, quando eu tinha que ir para um lugar, vai o Henrique. Na verdade, eles falavam o meu apelido. Né? A gente pode saber ou não? Pode. Ou é segredo de Estado? Não, vai o Pitulinha. 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 Vai o Pitulinha. E já nessas histórias, tive a oportunidade de trabalhar no Paraguai, de fazer trabalhos no Paraguai, fazer trabalhos na Argentina. Na época, quando a soja transgênica estava vindo, ainda não se podia plantar a soja RR no Brasil, e lá se plantava. E nós tínhamos que avaliar um determinado produto, determinar qual a melhor formulação. Então, vamos fazer o trabalho aonde? E ajudar os colegas daqueles países. E também adquirindo experiência com a cultura, com essa biotecnologia. Então, sempre tive essa oportunidade de estar sempre viajando e fazendo trabalhos fora da região onde eu morava. E por que você plantou raiz aqui em Rio Verde, no sudoeste goiano? A família toda da esposa está aqui. E como já tinha morado em Rio Verde antes, quando nós estávamos no Mato Grosso, meu filho nasceu e tomamos a decisão de vir para mais próximo da cidade. Também coincidiu com a perca do meu pai. Estaria mais próximo da minha mãe, que é aqui no interior de São Paulo, quase que nas 3 fronteiras, ali Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e São Paulo, ali que minha mãe mora. Aí
e por gostar da cultura soja, principalmente. Não, na verdade, eu gosto muito mais da cultura algodão, mas a soja acaba predominando mais em termos de área e trabalho que nós fazemos. E aí Rio Verde era a melhor opção. Depois que nós voltamos para cá, e um investimento aqui, uma coisa lá. Hoje minha esposa tem a empresa dela aqui em Rio Verde, então acaba que Rio Verde sendo o nosso CEP e onde chegam os boletos. Tem um baita de um hotel que vive lotado, né? Subiu agora uns 2 andares para cima lá. Graças a Deus. Vamos falar de replantio? Vamos. Rapaz, o que está acontecendo? Tem dia que a gente acorda e fala assim, hoje vai cair um toró, mas vai cair água, mas vai com força mesmo. Daí a pouco dá um chuvisco e tal, aí no outro lugar, daqui para Jataí chove que a água atravessa a rodovia. E eu fico observando os grupos de WhatsApp, né? Como é que tá na Aruana, 10 milímetros? Como é que tá no Quirinópolis, que não pingou ainda? Como é que tá? E o produtor fica nessa ansiedade, né? A ansiedade e a incerteza. Mas se nós formos fazer uma recapitulação num prazo curto de tempo, a agrometeorologia melhorou muito. E elas trabalham com modelos matemáticos. E são modelos matemáticos complexos. Né? Quem deveria estar falando isso melhor seria o pessoal de agrometeorologia, mas um pouco nós compreendemos a situação dos colegas. Modelos matemáticos complexos, onde, olha, se cair 1 milímetro, houve precipitação, ele não errou, está correto. É difícil você acertar qual vai ser o real volume em função desses modelos, que pode se alterar com uma determinada velocidade. Olha só, essa semana nós temos uma previsão, pelo menos eu recebi já de 2 fontes, previsões que Rio Grande do Sul, por exemplo, deverá ter células com alto volume de precipitação e na sequência poderá vir geada. Gente, você prever isso com 1 semana de antecedência, eu já acho isso fantástico. O que vale a pena? Que nem, por exemplo, aqui em Rio Verde, nós temos os colegas ali do... SIAG. Eles chegam a lançar boletins 2, 3 vezes por dia. Nossa. Por uma região como a nossa, isso é fantástico. E aí, dá mais assertividade no que você vai fazer? Dá. Depois que o clima dá uma estabilizada, dá uma certa estabilidade e tudo, depois hoje tem até aplicativos aí de celular que te falam, ó, daqui tantas horas vai chover em tal ponto da tua propriedade. De aplicativo de celular. Mas depois do quê? Depois que há uma estabilidade do clima, onde o período chuvoso ele já se determinou. Nessa transição, saindo do período de estiagem, do inverno, e indo para dentro da primavera, nós sempre tivemos essas variações. E eu posso falar isso de Goiás e Mato Grosso aí, pelo menos já há 30 anos. Então não é novidade isso. Não, para mim, e outra, são cíclicos. E, inclusive dentro da própria meteorologia tem previsões assim, ó, vamos supor, há um ciclo de aproximadamente 30 anos, aonde nesse ciclo a frequência de anos que vai ter maiores índices pluviométricos é maior do que anos com baixos índices pluviométricos. Aí depois vem outro ciclo de 30 anos, de aproximadamente 30 anos, que inverte isso. Então, não tem novidade. Me fala, aquela catástrofe que houve no Rio Grande do Sul. 1942? Tinha sido até maior. Foi. Então, falar, nunca aconteceu, é coisa imprevisível. Resta saber o seguinte, nós estamos alterando o meio por onde a água vai ter o curso. Que saibamos, ou que tenha esse devido investimento, para enfrentar quando ocorrer esses fenômenos meteorológicos. Tanto aconteceu que fizeram as comportas na época, só que não deram manutenção, né? Porque acharam que nunca ia acontecer de novo. É a tal da confiança, né? Vai criando confiança e dá nisso. Por coincidência, hoje eu estava assistindo um vídeo como é que é o nome daquele agrometeorologista lá? Nossa, rapaz, eu sou fã dele e ele tem um sobrenome estranho. Esqueci. Ele usa uma barba, fez doutorado nos Estados Unidos, pós-doutorado. E ele tem 2 tipos de gente, os que amam e os que odeiam. Ele não tem... Eu sou da turma que eu amo. Daqui a pouco eu lembro o nome dele. Risco de replantio e estratégias de mitigação de perdas. O que é replantio?
Bom, replantio é uma área que já sofreu semeadura e por motivos diversos e adversos, leva que você tenha que tomar a decisão de voltar a fazer uma nova semeadura sobre aquela área. Certo. Essa seria a forma mais simplista de falar do que é o replantio. Uhum. Aí ele vai olhar o quê? Uma planta está grande, a tua planta está pequena, ou não nasceu ali? É mais ou menos isso ou não? Esse pode ser um dos fatores de se tomar essa decisão do replantio. Na grande maioria das vezes, é quando você tem uma população que você acredita que ela é insuficiente para te promover um sucesso lá na frente de colheita. Ou seja, ela não vai produzir aquilo que aquele solo, aquele talhão tem todo um potencial de te entregar. E na soma das contas, né, de um planejamento, de uma mudança estratégica, o agricultor toma a decisão dele, não, vale muito mais a pena eu fazer um replante, e esse nós podemos tomar decisões de que tipo de replante vai ser esse, né? Para você voltar a ter um potencial de produtividade adequado para aquele talhão. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisaoaeroagricola.com.br. A quem ele recorre para tomar essa decisão? Na grande maioria das vezes, desses produtores que já estão no campo, já têm experiência, de campo, ele mesmo toma essa decisão, ele já sabe o que ele tem que fazer. Mas é sempre bom recorrer a um técnico, recorrer a um outro colega para ajudar nessa tomada de decisão. Primeiro, ela não é simples. Dependendo da situação de cada produtor, e eu não falo isso somente financeira, pode influenciar enormemente nessa tomada de decisão. E aí pegar conselho, pegar ideias de outros colegas. Às vezes é uma cultivar de soja, por exemplo, ou um híbrido de milho, que ele não tenha o conhecimento total daquela cultivar, e ele vai buscar a experiência de quem já trabalha com ela há mais tempo. Se eu ficar nessa população, eu tenho condições de ainda ter uma produtividade? Eu tenho alguma coisa que eu posso fazer para que eu consiga manter esse potencial de produtividade? E aí você recorre, então, a técnicos, a pessoas da sua confiança, para te ajudar nessa orientação, nessa tomada de decisão, que ela tem que ser rápida. Quando você falou assim, não é só financeira, o que você quer dizer com isso? Mas vamos pensar da seguinte forma, eu acabo de plantar uma fazenda e desloco o meu equipamento para uma outra fazenda. E eu tenho que voltar para trás. Entendi. Outra situação, dependendo qual é a tecnologia de biotecnologia envolvida naquela cultivar de soja, qual produto que eu posso utilizar para matá-la? Qual o residual que esse produto vai deixar? Quanto tempo eu tenho que demorar para fazer o replantio? Então, dependendo, inclusive, qual a biotecnologia envolvida na cultivar de soja, não é qualquer insumo. Eu tenho que entrar no mercado, encontrar esse insumo, fazer a aplicação. Será que, dependendo do tamanho que essa soja se encontrar, eu vou ter sucesso? Olha a quantidade de informação que envolve numa tomada de decisão de um replantio. Se ainda tem uma janela de plantio ali... A janela de plantio é fundamental. Não, porque a partir de uma determinada data, eu não quero ser taxativo, tá? Mas a experiência nos mostra que depois do dia 15 de novembro para frente, qualquer plantio que você fizer está diminuindo, pensando na nossa região, tá? Certo. Pensando na nossa região. Estamos falando em termos de sudoeste goiano? Sudoeste goiano, uma boa parte aqui do norte. Certo. A partir do dia 15 de novembro, quanto mais você vai postergando o seu plantio, há uma tendência, dependendo daquilo que você tem de genética na mão, a você diminuindo o potencial produtivo dela. Certo. E não é só com relação ao potencial genético do material. São condições ambientais que geralmente ocorrem naquela região na época da colheita, que vai estar envolvido depois.
Ou seja, pode acontecer de chover muito na época da colheita, ou no meio do caminho aí, ter excesso de chuva ou falta de chuva? Exato, regiões que janeiro, que vai estar em plena época de florescimento para essas cultivares, geralmente naquela região em janeiro há uma tendência de ocorrer um déficit hídrico. Então, vai minguando o potencial genético do material. Aí ele tem um vizinho que a soja está grande demais, já está madurando, o outro que... A região já começou a colher, se tem esporos de doença como ferrugem asiática, mancha-alvo, depois tudo aqueles esporos vai, todo aquele esporo, né? Nuvens de esporo poderão cair sobre a sua área. E aí já foi um plantio feito no tarde, já teve um custo mais elevado. E aí ele tem que entrar no mercado de novo atrás de insumo para proteger aquela cultivar de soja. O insumo que ele comprou para o primeiro plantio, o que ela aproveita e o que ele vai ter que pensar de novo em adquirir? Primeiramente, vamos lá. Qual o insumo que ele vai utilizar para eliminar aquela soja que está lá? Certo. Isso quando há necessidade de nós eliminarmos aquela soja. Por quê? Vamos dar um exemplo. Que tenha ocorrido, por exemplo, uma baixa população de uma cultivar que na nossa região encerra seu ciclo com aproximadamente 118 dias. Certo. Ele já, logo depois da emergência, ele já viu que não ficou a população que ele gostaria ou que aquela cultivar exige para que tenha um bom potencial produtivo. E ela já está com 7, 10 dias de emergida. Ele vem e planta uma soja bem precoce, no meio, uma população um pouquinho menor. Certo. Vai dar um intervalo, vai dar uma diferença, mas depois lá na frente, uma dessecação, você ainda consegue corrigir. Então, às vezes, não é nem necessário você matar aquela planta. Ou até mesmo, a população da outra cultivar de soja está tão baixa, que nem não compensa você matar. Certo. Então, você entra plantando outra cultivar sobre ela e bola para frente. E vamos tocar. Aí tem algumas questões, por exemplo, eu trabalhei em um herbicida pré-emergente. E nós sabemos que os herbicidas pré-emergentes, eles vão depois da sua aplicação, ao longo do período, com temperatura e precipitações que ocorrem em cima dele, o intervalo dele, onde ele tem eficácia, vai diminuindo. Então pode ser que eu tenha que voltar a uns novos pós-emergentes que eu não estava contando ter que fazer. Então é uma outra lavoura, é um outro planejamento. Um replantio é totalmente diferente do que aquilo que foi planejado com a cultura ou na época que foi feito. Como é que ele vai calcular o custo disso depois? Porque ele teve um custo de plantio aqui. Depois ele vai ter outro custo para plantar de novo. Ele vai ter que juntar os dois? Como é que funciona esse cálculo? Para saber quanto custou por hectare. Eu fiz um questionamento a um colega para nós debatermos sobre isso. Ele falou, Henrique, não fique menos de R$ 1.200. Começa porque você tem que ter uma semente, você tem que entrar no mercado comprando semente. Certo. Hoje, esse ano, quem vende semente a prazo? Ninguém vendeu semente a prazo. Então você tem que entrar de novo no mercado comprando um insumo à vista. É aquele material que você queria? Ou é aquele que está disponível? Já está vendo como é que a coisa vai fugindo de planejamento? Aí você tem custo da semente. Se ele comprar uma semente, aquilo que nós chamamos de semente branca, semente sem tratamento, ele tem que fazer o tratamento de semente disso. Ele tem máquina. E se no anterior ele usou do TSI? Então, às vezes, ele não está nem preparado com o equipamento para fazer o tratamento de semente, mas ele terá que fazê-lo. Se ele colocou no suco de plantio alguns nutrientes, alguns micro-organismos, inoculante, ele vai ter que fazer novamente. Mas será que ali do meu bacilos que eu coloquei lá para liberação maior de fósforo não tem um residual? Lógico que tem, mas você vai contar só com isso? É um novo plantio. O próprio nome já diz, né? Residual. Então, veja, são situações que você tem que vão aumentando o seu custo de produção. Diesel. Aquela máquina, aquele engraxar, às vezes tem muitas fazendas que não estão trabalhando com operadores safrista, vai durar o período de safra desse operador, porque você não, né? E aí não é só aí vem custos de fazenda, alimentação, cantineira, e assim vai. E tudo isso leva, não fica por menos de R$ 1.200 um replantio. E eu estou falando, jogando assim,
aquele replantio onde eu não tenho que fazer muitas operações, minha tomada de decisão foi rápida e tá lá. Quanto mais postergar essa tomada de decisão, maior vai ser o custo. É possível mitigar isso? É possível diminuir as chances de se ter um replantio antes de plantar? Dá para ele prever? Olha, o prever, porque senão ele seguraria o plantio e não faria para não ter toda essa despesa. Então, mas sim, então vamos... planejamento. Quase que você falou depende, né? Não, puxa vida. Nós agrônomos temos que tirar esse termo, rasgar ele do nosso vernáculo. Mas vamos lá. Tudo aquilo que faz parte de um planejamento, de uma boa safra, nós temos que estar de olho. Primeiramente, semente de boa qualidade. Henrique, você é contrário a ele fazer sua própria semente? Desde que eu seja um agricultor que esteja preparado para fazer sua própria semente. Caso contrário, não se atreva. A chance de você fazer toda uma operação, cuidar, tratar melhor de um determinado talhão, para tentar tirar sua própria semente salva, né? A legislação permite, tá? Deixa eu usar uma expressão aqui, pode não ser muito correta ou muito aceitável, mas seria uma economia burra? Divino, não vou te falar que é isso. Não vou te falar que é uma economia burra, porque se você olha o quanto é que está custando a semente, com todas essas biotecnologias embarcadas, que tem ali, mais alguns tratamentos de semente. Tem tratamento de semente aí que se você comprar semente branca, ou se você comprar semente com todo o tratamento de semente que pode ser colocado nela no TSI, chega a subir em R$ 2.200 o valor do bag. Então, vamos lá, um bag com 5 milhões de semente que estaria valendo aí na casa dos seus R$10.500, vai para quase R$13.000. Então, a sua semente ela impacta. Então, dependendo qual é a cultivar, dependendo o agricultor, até que ele puder, e a legislação, como a legislação permite, ele fazer sua semente. Só que eu falo assim, Henrique, se você fosse produtor, você faria sua própria semente? Eu hoje não. É uma operação a mais para se preocupar. Operação a mais, armazenamento, espaço, tempo de comercialização daquele grão. Poxa vida. E hoje, com as estratégias que tem de negociação comerciais hoje, você pode fazer operação redeando, você pode fazer barter. Né? Então, para mim não faz muito sentido. No mundo do agronegócio, informação é poder. E no portal agroeprosa.tv você encontra as notícias mais relevantes e atualizadas sobre o setor que move o Brasil. São análises, entrevistas com especialistas e tudo o que você precisa saber para se manter à frente no mercado. Do campo à mesa, agroeprosa.tv conecta você ao que realmente importa no agro. Acesse agora mesmo agroeprosa.tv e fique bem informado. www.agroeprosa.tv. A notícia do agro começa aqui. Deixa eu já aproveitar a sua resposta aí e emendar uma outra pergunta que nem sei se essa pergunta faz sentido agora, mas se você fosse produtor rural, você faria o seu bioinsumo lá na fazenda? Não. Também não? Não. Vamos entrar nesse tema? Bora! Então tá. Para você ter um bom bioinsumo, é necessariamente você ter capricho e qualidade. Capricho e qualidade não depende somente do agricultor, envolve inclusive pessoas que vão estar envolvidas no processo. Envolve investimento em equipamento, envolve investimento em espaço físico, aonde ele será cultivado, posso chamar dessa forma. Sim. Assim como também espaço físico onde ele vai ser armazenado e de que forma vai ser armazenado. Tudo isso envolve determinados custos. E muito conhecimento, né? Bom, já envolve no profissional que você tem que trazer para dentro. Tá. Mas e aí, nós podemos fazer uma cooperativa? Mas aí não é on-farm. Aí nós temos uma empresa que vai produzir. Gosto da ideia.
Porque aí eu consigo fazer, diminuindo o custo. Às vezes eu posso até, num Brad Resolver, por exemplo, fazer investimento num maior volume de dose desse inoculante. Eu posso investir, então, num custo menor, eu já posso investir numa reinoculação que é extremamente agradável àquilo de informação que nós temos e a resposta que pode haver, principalmente dependendo de regiões aí de climas mais desafiadores do que o da nossa região aqui. Então essa co-inoculação é muito vantajosa e aí nesse caso sim. Voltando para o on-farm. Mas eu estou produzindo ele. Quantas bateladas nós visitando fazendas que tinham seu on-farm, ia jogar fora? Não, então joga como água de solução. É isso? Outra característica bastante importante. Lá no meio de cultura, você pode estar fazendo o organismo vivo que você quer, mas se houver um contaminante, nós podemos estar causando um grande desastre. Imagina mexer com culturas exportáveis, manga, uva, e eu, por um erro, coloco ali, por exemplo, uma salmonela. E o meio de cultura é um abraço. É igual. Tanto para o bioinsumo, como também para o organismo maléfico. Faça uma pulverização numa manga, prestes aí para exportação. Com salmonela, é pedir para voltar o container. Tudo. Vai voltar o container. Nem não descarrega na Europa. Na Europa, seja lá onde o destino dela. Então, está aí minha resposta. Existe tecnologia, existem empresas de bioinsumos seríssimas, com qualidade, com padrão, com garantia do que está lá no rótulo em termos de estirpe ou de biótipo que é ali presente. Existem empresas que não há necessidade de você ter um espaço refrigerado para guardar seu bioinsumo. Cara, não tem o porquê. Eu já fui em algumas empresas de biológicos. Cara, é impressionante o negócio. O investimento que tem lá dentro, investimento em pessoal, investimento em equipamento, né? Empresa de semente também, já estive. Eu pensando, puxa vida, você fazer isso na fazenda fica impraticável, né? É mais ou menos como a gente fazia, no tempo que eu fazia cerveja, mais ou menos como a gente fazia cerveja, aqueles latão em casa, né? Eu ia lá pegar a sobra para tratar de suíno. Exatamente. Agora tem um detalhe, tá? Existe empreendimentos rurais, inclusive aqui em Rio Verde, que tem essa qualidade. Sim. Então vale a pena ressaltar. Né? Então não vamos atirar pedra. Não vamos generalizar, não. Não vamos aumentar nosso telhado de vidro para tomar pedra, não, porque nós estamos falando de uma forma generalista, assim como existem empreendimentos agrícolas que investiram e apostam e acreditam e eu não tiro a razão deles. Eu vi isso, eu fui na Bom Futuro, lá no Mato Grosso, e eu fui ver lá a fábrica de biológico dos caras. É um negócio... mas ali chega pelo porte deles, já é uma indústria, né? É indústria. Pelo porte deles é uma indústria. Meu amigo, o tempo está acabando. Assim, a gente gosta da prosa, né? E aí, que conselho você dá para quem nesse momento está lá coçando a cabeça? Faço o replantio, não faço o replantio? Não demore a tomar a decisão. Não demore. Eu vou tomar a decisão de fazer o replantio, seja rápido. Seja ela qual for, de fazer ou de não fazer. Se não for... Agora vamos lá. Talvez fosse até uma segunda pergunta que viria na sequência. Tomei a decisão de não fazer o replantio. Tem ações que eu posso fazer? Existe. Nós temos produtos, por exemplo, que auxiliam a planta a fazer uma maior formação de galhos, ou seja, ajudar a planta a fazer uma maior ocupação de espaço. Com isso, depois, lá na frente, diminuir a briga dele com planta daninha. Entendi. Eu posso fazer um fortalecimento dessas plantas nutricionalmente? Não só pode, como vai ter que fazer. Por quê? Eu tenho um sistema radicular, que ele vai ter aquela alimentação dele, né, aquela boca, e eu preciso fortalecer aquela planta com um pouquinho mais de nutrição para que ela busque, então, produzir e tentar diminuir a planta vizinha que poderia estar produzindo junto com ela. Então, existe estratégia para isso. Não é só uma empresa, não é só um produto que faz isso.
A Teste Agro mesmo, na safra passada, nós avaliamos pelo menos 4 novas tecnologias para isso. Uma delas eu sou extremamente fã, porque não é só estruturador de planta, ele serve para outras funções dentro da planta. É um composto que já faz parte da planta, então você só está aumentando a concentração dele. Então, existe ferramenta. Como é que chama? Ele é um produto à base de flavonoide. É um produto à base de flavonoide. Resposta agronômica. Meu amigo, você volta. Mas volta mesmo, não fica só viajando não, viu? Volta pra gente dar continuidade nessa prosa. Eu gosto de conversar com você, você tem assunto demais na conta. Sempre que a gente puder ajudar, e você explica fácil. A gente tem mania de achar que para produtor rural tem que falar complicado. Não tem não, tem que falar simples, do jeito que ele entende. Ele não é, nem todo produtor é agrônomo, né? E nem tem que ser, e nem tem que entender as complicações do meio agronômico. Quem tem que entender são os agrônomos. Obrigado, foi um prazer falar com você. Gostei da forma como você colocou, do seu posicionamento, né? E o Henrique, ele não mede as palavras, não. Ele coloca aquilo que ele pensa do jeito que ele pensa e isso é muito bom. Obrigado. Sempre à disposição, Divino. Eu conversei com Henrique Antônio de Moraes, com I. Ele faz questão de ressaltar isso. Engenheiro agrônomo, pesquisador da Teste Agro. E o tema da nossa prosa foi risco de replantio e estratégias de mitigação de perdas. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.